Eu acredito que todo mundo, uma vez na vida, já se perguntou por que o mundo tá como tá? Por que há tanta morte, sofrimento, dor, violência por aí, a cada esquina? Pois bem, a Bíblia tem uma resposta para isso: pecado. E aí você pode se perguntar, mas afinal, o que é o pecado? Eu aposto que você já ouviu falar sobre isso, mas talvez definir seja um pouco complicado. Pois nesse vídeo eu quero falar sobre o que é o pecado e como o pecado ele destrói a humanidade. Muitos podem pensar que o pecado é aquela lista do que não pode fazer. Mas não é só isso. Pecado é errar o alvo, é desviar-se do caminho. É como uma pessoa que tenta acertar algo, e esse algo seria viver conforme a vontade de Deus, a condição original do homem. Como o homem foi criado para ser a imagem e semelhança do Criador. Mas ele falha. Então há um afastamento da sua condição original e uma separação da plena comunhão com Deus. O pecado é muito mais do que fazer algo errado, mas é uma clara rebelião ao Criador. E também uma inclinação interna. Afinal, agora o homem tende a fazer aquilo que é errado. E o pecado é muito mais do que um erro moral, mas é um mal, uma doença que está enraizada dentro do ser humano e afeta todas as áreas da sua vida. E não só da área da pessoa, mas toda a humanidade está infectada por esse vírus. É o que os teólogos chamam de pecado original. O ser humano ele já nasce com a natureza pecaminosa. E tudo isso começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva escolhem desobedecer à vontade de Deus. Eles erram o alvo de serem conforme a vontade de Deus. E assim eles contaminam toda a criação. Romanos 5,12 diz exatamente isso. Fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, não só o pecado adentrou na criação, mas a consequência do pecado que é a morte. E quando esse mal adentra na humanidade, o homem, ele é corrompido e a sua forma é distorcida, contaminada, de modo que esse homem agora se torna escravo do pecado. E além dessa natureza pecaminosa, a teologia também fala sobre um outro pecado, o pecado factual, ou os pecados factuais, que seriam aqueles pecados que todos nós cometemos no nosso dia a dia, sejam nos pensamentos, nas nossas ações ou nas nossas palavras. E a realidade é que todos nós pecamos. Todos somos pecadores, não há exceção. Romanos 3,23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Afinal, quantas vezes nós sabemos o que é certo, mas optamos, escolhemos por fazer algo errado, ou no final das contas acabamos fazendo algo errado? Quantas vezes nós damos vazão aos desejos da nossa carne, ou aquela ambição pessoal que desagrada, que vai de contrário à vontade de Deus? Quantas vezes, não é mesmo? Mas eu quero trazer uma boa notícia. Aliás, uma excelente notícia. Deus, ele não nos deixou aprisionados, escravos desse ciclo de pecado e morte. Ele enviou o seu Filho para acabar e nos livrar de uma vez por todas dessa escravidão. E nos dá vida, vida eterna. Na cruz, Jesus resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. Ele morreu e ressuscitou. E agora nós somos livres de toda a escravidão. E aí você pode estar se perguntando: mas Isa, eu pequei. E agora eu já entreguei minha vida a Cristo e ainda assim eu pequei. A realidade é que todos nós, como cristãos, filhos de Deus, ainda assim nós temos uma luta contra o pecado.
Nós lutamos diariamente contra os nossos desejos pecaminosos, a nossa carne. Mas o nosso chamado é para sermos santos. Nós estamos em processo de santificação. O pecado, ele tem que ser um erro de percurso, mas não uma prática constante. Nós não podemos, de forma alguma, ter uma vida em constante pecado, uma vida com a prática no pecado, como se o pecado fizesse parte do nosso cotidiano. Não, ele tem que ser uma exceção, uma rara exceção do nosso percurso. E quando um cristão peca, nós precisamos rapidamente nos arrepender e confessar os nossos pecados, para que nós possamos acessar a plenitude da graça de Deus. O apóstolo João nos lembra que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Lembre-se que o pecado, ele não define quem você é. E se você caiu, você tem acesso ao perdão de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido. A realidade é que o pecado é real e as suas consequências são devastadoras. Mas a obra de Cristo é ainda mais poderosa e hoje nós temos acesso à graça dele. Por meio da fé e do arrependimento, nós acessamos e temos disponível todo o perdão. Podemos nos purificar dos nossos pecados e sermos livres. E se hoje você ainda não acessou essa liberdade que é em Cristo Jesus e ainda sente esse grande peso pelo pecado, eu quero te lembrar que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembre-se do que o apóstolo Paulo falou. Hoje a graça está disponível para todos nós. Confesse os seus pecados e se arrependa. Eu quero lembrar que arrependimento é mudança total de atitude. É um giro de 180. Você vai para o caminho oposto ao que você estava indo. Eu não estou te chamando ou te convidando para uma vida em que você peca, se arrepende, volta a pecar e tem esse ciclo contínuo. Não, eu quero que você se arrependa dos seus pecados e mude, transforme a sua mente e acesse um novo tempo na sua vida. Eu quero que você viva uma nova vida em Cristo, livre do pecado. E aí, o que você vai fazer com esse convite de perdão e restauração da sua vida? Qual que vai ser a sua resposta? Não deixe de curtir esse vídeo e seguir o canal. Até a próxima!